noite. Deus abençoe você e sua casa. Vamos orar antes de nós abrirmos a Santa Bíblia. Pai querido, peço por tua graça, Senhor, permanece conosco e, como sempre tens feito por tua bondade, ilumina nossa mente, Senhor, para que nós compreendamos bem tua palavra e que essa mensagem de advertência seja importante e relevante para a vida de todos nós. Oramos em Jesus. Amém. Então, você já viu aí o nosso personagem de hoje na série Gente como a Gente, é o rei Amazias. Eu coloquei aí Amazias, coração dividido. Você já vai entender. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 25, nós vemos assim de maneira resumida a trágica história de Amazias, que foi o 9º rei de Judá. O texto em paralelo é 2 Reis, capítulo 14, do verso 1 ao verso 20. Mas eu quero meditar com você no texto que está aqui, no segundo livro dos Reis, capítulos... o texto, como eu disse, que está em paralelo, é o texto que está no livro de Reis, não é? Segundo livro dos Reis, capítulo 14. Mas eu quero meditar com você no texto que está no segundo livro das Crônicas, capítulo 25. Segundo livro das Crônicas, capítulo 25. E como eu disse, esse capítulo ele apresenta assim de uma maneira trágica a história do rei Amazias. É uma história que começa com vingança e termina com conspiração. A história de Amazias ela é cheia de violência e de sangue. Se você verificar lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, verso 4, Paulo diz assim: tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então é assim, às vezes Deus nos ensina por meio de exemplos ruins, como advertência, não é? Com esses exemplos ruins, nós aprendemos por contraste. Eu estou salientando isso porque às vezes as pessoas dizem assim: por que algumas histórias negativas estão na Bíblia? Algumas histórias tristes com um final infeliz? Então, pense nisso. Deus está, por meio desses exemplos negativos, nos advertindo. E a gente precisa aprender, nesse caso aí, o que não fazer. Nós aprendemos por contraste, e essa é a realidade quando pensamos na história do rei Ezequias. Aliás, Ezequias não, Amazias. Eu estou todo confuso hoje, né? É que o rei Ezequias vai ser na próxima semana. Não, outra semana aí mais para frente. Semana que vem vai ser o rei Josias. Mas tudo certo. Hoje nós estamos pensando no rei Amazias. Segundo livro das Crônicas, capítulo 25, versos 1 e 2. Na minha Bíblia está escrito assim: Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração íntegro. Veja, o texto diz que o rei Amazias começou a reinar com 25 anos de idade, ainda era jovem. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém, e o pai do rei Amazias era o rei Joás. Agora veja o verso 2, Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Aparentemente tudo ok. No entanto, em seguida vem essa observação, mas não com coração íntegro. Se você analisar no Antigo Testamento, em especial nos livros dos Reis e das Crônicas, você vai ver que geralmente os autores, quando eles introduzem a história de um rei, primeiramente eles falam quanto à maneira como esse rei se relacionou com Deus. E via de regra, uma dessas duas expressões aparece: fez o que era reto aos olhos do Senhor ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. Naturalmente que quando o autor bíblico diz assim, que o rei fez o que era reto aos olhos do Senhor, significa que o rei foi obediente a Deus.
Ele teve a sensibilidade e a sabedoria de obedecer a Deus, de andar nos caminhos de Deus. No entanto, quando o autor bíblico diz que o rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, então a ideia exata é essa, de que o rei foi desobediente a Deus, desconsiderou os conselhos e as orientações do Senhor. No caso específico aqui do rei Amazias, você viu, nós lemos, diz assim, ele fez o que era reto, mas não com coração íntegro. Ou, assim, em outra versão, não com inteireza de coração, ou coração inteiro, ou não de todo o coração. Amazias fez o que era reto, mas não foi com sinceridade. Ele vivia com um coração dividido entre obedecer a Deus e desobedecê-lo, entre seguir os conselhos e as orientações de Deus e não segui-las. Mas depois eu quero voltar com você um pouco mais a comentar em relação a esse verso 2. Vamos avançar um pouquinho na história do rei Amazias. Nos versos 13 e 4 aqui do segundo livro das Crônicas, capítulo 25, que é objeto do nosso estudo, aqui está escrito que assim que Amazias assume o trono, ele manda executar os homens que mataram seu pai, o rei Joás. Mas pelo menos tem uma coisa, Amazias ele não matou os filhos desses homens, ou seja, ele matou os que mataram seu pai, mas ele não matou a família dessas pessoas. E aqui, nesse sentido, Amazias obedeceu à lei de Deus, à lei de Moisés. Aqui no final do verso 4 diz assim, os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Esse texto aqui que está no segundo livro das Crônicas é uma referência a Deuteronômio, capítulo 24, verso 16. Então, nesse sentido, Amazias foi obediente a Deus. Mas, na sequência, versos 5 e 6, Amazias fez um censo e ele constatou que tinha 300.000 homens aptos para a guerra. No seu reino, o reino do sul, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, ele fez esse censo e chegou à conclusão de que ele tinha 300.000 homens capazes, aptos para irem à guerra. E ele resolveu contratar mais 100.000 homens do reino do norte, do reino de Israel, cuja capital era Samaria. Mas um detalhe, esses 100.000 homens que Amazias contratou, eles eram mercenários, eram adoradores de ídolos. Então, dessa maneira, o rei Amazias estava depositando a sua confiança nos homens, nos números, e não em Deus. E por conta dessa sua atitude, ele foi advertido. Eu quero ler agora aqui, a partir do verso 7, do 7 ao 9, segundo o livro das Crônicas, capítulo 25, versos 7 a 9. Porém, certo homem de Deus foi falar com Amazias e disse, ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel, isto é, com nenhum dos filhos de Efraim. Israel e Efraim aqui são sinônimos, uma referência ao reino do norte. Porém, disse esse homem de Deus que foi advertir Amazias, porém, vá sozinho, entre em ação e seja corajoso. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar a vitória ou a derrota. Amazias perguntou ao homem de Deus, e o que será dos 3.400 quilos de prata que paguei às tropas de Israel? Ao que o homem de Deus respondeu, o Senhor pode lhe dar muito mais do que isso. Veja, Deus manda um profeta para advertir o rei Amazias, para orientá-lo, dizendo que o exército de Judá com Deus seria mais forte do que com aqueles 100.000 que ele havia contratado de Israel, porém eles iriam aí com estes homens, no entanto, sem a bênção de Deus. Que adianta a ajuda humana sem a bênção do Senhor? E aí Amazias questiona, ele diz assim, mas e o que eu já gastei? E todo o dinheiro que eu paguei contratando esses 100.000 homens? Veja que ele estava mais preocupado com os custos do que em obedecer a Deus.
mais preocupado com os gastos do que com o certo ou o errado. Sabe, vendo esse episódio, esse momento aqui da vida de Amazias, eu penso assim, quantas dificuldades nós também evitaríamos se nós consultássemos a Deus primeiro, não é? Se nós tivéssemos a humildade e a sensibilidade de consultarmos a Deus antes de nos precipitarmos e agirmos de modo desobediente. Na sequência aqui da história, versos 10 e 13, é dito que Amazias decide, seguindo o conselho do profeta, Amazias decide obedecer e dispensar aqueles mercenários que ele havia contratado. Porém, esses homens, eles se sentem rejeitados, envergonhados, humilhados. Como que eles diriam, por exemplo, à família, aos amigos, que eles foram considerados incapazes de acompanhar o exército de Judá, o exército de Amazias? Além disso, eles não teriam mais os espólios de guerra. Por isso, no retorno, como indenização, a Bíblia diz que eles saqueiam cidades e matam 3.000 pessoas. Foram consequências dolorosas para Amazias e para o seu povo, por conta de decisões precipitadas sem consulta ao Senhor. E você, consulta sempre a Deus? Antes de tomar decisões, você tem a humildade, a sensibilidade, a sabedoria de consultar a Deus? Será que, ao ler essas palavras, eu fico pensando, será que eu tenho feito isso no meu dia a dia? Ou tenho me precipitado? Quantas vezes, não é? Você sabe do que eu estou falando. Quantas vezes a gente só ora depois que já decidiu? E quando decidimos errado, nós oramos clamando a Deus para ter misericórdia de nós e para nos ajudar ao sofrermos as consequências das nossas decisões precipitadas. Essa história de Amazias para nós é uma advertência. Primeiro, vamos consultar a Deus. Ele é o nosso Pai. Ele não se cansa de nos ouvir. Antes de tomar alguma decisão na sua vida, tenha a humildade, a sensibilidade de consultar o Senhor e creia. De alguma maneira Deus vai se revelar a você, Deus vai mostrar o caminho para você. E muitas vezes, é claro, Deus até já mostrou o caminho por meio de sua palavra. Muitas vezes a gente consulta a Deus não apenas orando e clamando, pedindo a Deus um sinal, uma revelação, mas uma forma eficaz de consultar a Deus é por meio da sua palavra. Não raras vezes Deus se revela a nós por meio da sua palavra. Voltando aqui à história de Amazias. Agora versos 11 e 12, é dito que Amazias com seu exército, ele foi lá e venceu os inimigos. Porém, veja aqui, a partir do verso 14, na minha Bíblia está escrito assim: quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então o Senhor ficou irado com Amazias e enviou-lhe um profeta que lhe disse: por que você está buscando deuses que não puderam livrar do seu ataque o povo deles? Enquanto o profeta ainda falava, o rei lhe disse: por acaso pusemos você por conselheiro do rei? Pare com isso, porque teríamos de matar você? Então o profeta parou, mas disse: sei que Deus resolveu destruí-lo, porque você fez isso e não deu ouvidos ao meu conselho. Naqueles dias, era uma prática comum levar os deuses dos povos conquistados, mas é claro, não para adorá-los, mas sim como um troféu de vitória. Veja que absurdo, que loucura do rei Amazias. O que esses deuses que ele trouxe e passou a adorá-los, o que esses deuses fizeram pelo seu povo, pelos inimigos que foram derrotados por Amazias? Além do mais, o rei sabia que só há um verdadeiro Deus, único, digno de adoração, e que os outros deuses são falsos, são imaginários, não passam de ídolos. E Amazias sabia também que Deus abomina, Deus tem repugnância, ojeriza pela idolatria.
E aí o Senhor manda um profeta para adverti-lo, conforme nós lemos. E o profeta diz assim: rei, por que você está fazendo isso? Que loucura, que insanidade! Não há nenhum sentido nisso, por que está adorando esses deuses? Amazias então rejeita a mensagem e ameaça matar o mensageiro. Normalmente é assim. A palavra de Deus, ela produz quebrantamento ou endurecimento. A palavra de Deus leva ao arrependimento ou apostasia. Ela produz salvação ou condenação. Tudo depende da reação daquele que ouve. Se aceita a mensagem ou rejeita a mensagem. Lamentavelmente, no caso de Amazias, a palavra apresentada por Deus por meio do profeta produziu endurecimento, apostasia, condenação. E diante da recusa do rei, a sentença divina é apresentada. E o homem de Deus disse assim: você será destruído por não ouvir o conselho de Deus. A vil apostasia não passaria impunemente, porque assim, Deus é amor, mas também é justiça. O nosso Deus é um Deus de graça e misericórdia, mas nunca se esqueça, Ele também é justiça, santidade. Deus ama o pecador, disso a gente não tem dúvida nenhuma, mas você também precisa saber que Deus odeia o pecado. Deus nos livra do pecado, mas Deus não nos livra no pecado. Quem optar por permanecer no pecado, com seu pecado será destruído. Na carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 29, está escrito assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Outro dia eu ouvi o pastor e doutor Rodrigo Silva dizer que Jesus é cordeiro, mas sabe rugir como leão. E é assim mesmo. Deus então permitiria que o rei causasse a sua própria destruição. Não sei se você já ouviu esse pensamento antigo: quem não ouve conselho, ouve coitado. Simples assim. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Você tem ouvido os conselhos vindos da parte de Deus? Será que eu estou falando agora para pessoas que têm sido sensíveis à voz de Deus e os conselhos de Deus, as orientações do Senhor por meio da sua palavra? Eu sei que sim. Eu sei que tenho falado para muitas pessoas que são verdadeiramente espirituais, que estão andando com Deus e vivendo no centro da vontade de Deus. Mas é possível que eu esteja falando agora também para pessoas que têm resistido aos apelos do Espírito Santo. E eu louvo a Deus porque, apesar de você estar agindo dessa forma, você está aí, ouvindo o apelo de Deus. Mas eu insisto com você, não basta ouvir, é preciso seguir. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Ouvir aqui tem a ideia implícita de seguir, de obedecer, não basta ouvir, é preciso seguir. Amazias primeiro ouviu o conselho, mas depois se deixou dominar pelo orgulho, pela vaidade. Amazias se achava importante demais para ouvir um profeta, ainda mais que dizia o que não lhe agradava e um profeta que questionava as suas decisões. Eu gosto da advertência do sábio Salomão, que está em Provérbios 16, versos 5 e 18. Salomão diz assim: o Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. É evidente que esse não ficará impune. E aí ele diz: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Isso é forte, não é? O espírito orgulhoso precede a queda. Antes da ruína vem a soberba. E Salomão diz assim: aquele que tem um coração orgulhoso, arrogante, ele não ficará impune. Deus tenha misericórdia de nós, de você, de mim, de nós todos, para que nós tenhamos um coração simples e humilde, que Deus nos ajude a vencer nossa arrogância, nosso orgulho, nossa soberba.
Que o nosso coração seja sensível aos apelos do Espírito Santo, aos conselhos da palavra do Senhor. Cuidado para não se tornar uma pessoa soberba, arrogante, orgulhosa, porque lembre-se disso, o espírito orgulhoso precede a queda, a soberba precede a ruína. Aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 25, agora dos versos 17 a 24, nós vemos que o rei Amazias, encantado com o seu sucesso, porque teve vitória na luta contra os edomitas, e assim cheio de orgulho, o orgulho subiu para a cabeça dele, então ele buscou conselho com alguns homens que não eram fiéis a Deus, e ele decidiu desafiar o rei Jeoás, que era o rei de Israel, o reino do norte. E o rei de Israel disse assim para Amazias, olha, Amazias, fique na sua, cuidado com sua soberba. Mas Amazias ignorou a advertência do rei de Israel, e ele foi à guerra contra Israel, e acabou sendo derrotado e capturado. Do palácio à prisão. Quem não ouve conselho, ouve coitado. E cumpriu-se aquela máxima, dita pelo Senhor Jesus Cristo, aquele que se exalta será humilhado. E o capítulo 25 aqui do segundo livro das Crônicas termina dizendo que Amazias foi vítima de uma conspiração e o mataram. Triste fim de uma história que poderia ter sido bem diferente se não houvesse tanta ingratidão, tanto orgulho, tanta vaidade, se Amazias não tivesse um coração endurecido, se ele não resistisse aos apelos do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Voltando ao verso 2, 2 Crônicas 25, verso 2, eu vou reler o verso, diz assim, Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro, ou não de todo o coração, não com inteireza de coração, não com sinceridade. Amazias fez o que era reto, mas não foi assim, com sinceridade, não foi de todo o coração. Ouça aqui uma coisa, em algum momento, aquele que serve a Deus, mas não serve de todo o coração, deixará de servi-lo. Aquele que segue a Cristo, mas não segue de todo o coração, não segue com um coração íntegro, em algum momento deixará de seguir o Senhor Jesus Cristo. Amazias foi grandemente ajudado por Deus e teve extraordinárias oportunidades, mas era um homem com o coração dividido. Ele não servia a Deus de todo o seu coração. E Deus vê muito mais do que a aparência, você sabe disso. Deus vê o nosso coração. No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, está escrito exatamente isso. Deus disse ao profeta Samuel assim, Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê o exterior, a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê além dos nossos atos. Deus ouve além das nossas palavras, Deus conhece as nossas intenções, nossas motivações, que são os motivos que estão por trás das nossas ações. E para Deus, meu amigo, minha amiga, acredite nisso, nossas motivações valem mais do que as nossas realizações. Para Deus, caráter vale mais que sucesso ou prestígio. Nós vivemos num mundo que cobra sucesso, não é assim? Nós cobramos sucesso uns dos outros, esperamos sucesso, desejamos nosso próprio sucesso, mas o que Deus espera de você e de mim é fidelidade. Sim, nossa fidelidade a Deus nos fará prosperar em todos os sentidos da vida, sobretudo no sentido espiritual. Os homens cobram sucesso uns dos outros, mas o que Deus espera de cada um de nós é fidelidade. Viver com um coração íntegro, um coração sincero, servir a Deus de todo o coração. Por que adianta ter bons atos se os nossos motivos são impuros? Alguém disse, os homens se envergonhariam de muitos dos seus melhores atos, se o mundo soubesse os motivos que estão por trás deles. Forte isso, não é?
Os homens se envergonhariam de muitos dos seus melhores atos, se o mundo soubesse os motivos que estão por trás deles. Quantas vezes os atos até são bons, mas os motivos são ruins. Os atos são aparentemente puros, mas só aparentemente. Na essência, o que motiva esses atos são razões impuras. Salmo 101, verso 6. Lá o Senhor diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, diz o Senhor, esse me servirá. Eu gosto disso. Os meus olhos, diz o Senhor, procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, diz o Senhor, esse me servirá. O que anda em reto caminho é aquele que com sinceridade serve a Deus, não com um coração dividido, mas com um coração completo, íntegro. Muitas vezes nós vivemos à procura de melhores métodos, mas creia, Deus procura melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens. Homens que vivem no centro de sua vontade. Homens que servem a Deus de todo o coração. E é claro que o meu chamado para você nessa hora, em nome do Senhor, é esse. Venha servir a Deus de todo o seu coração. Não como Amazias, com um coração dividido, mas sim com um coração sincero, íntegro, verdadeiro.